Boa tarde, tudo bem, pessoal? Conectado aqui com o Jovem Empresário, no nosso podcast de toda segunda-feira, meio-dia. Hoje nós estamos com convidados especiais e vamos falar sobre um tema muito bacana. Gente, o que as estratégias do marketing fizeram para crescer os negócios de tecnologia? Acho que é um assunto muito debatido entre marketing e tecnologia. E nós trouxemos dois grandes mestres hoje para falar desse assunto com a gente. O Hendrik, da Ponto a Mais. Tudo bem, Hendrik? E o Zanetti da Beracoach. Tudo bem, Zanetti? Tudo bom. Estamos aqui, eu e a Cacau, né, amiga? Como sempre, toda segunda-feira. Batendo cartão. E é uma segunda tão gostosa, né? Passa quem rápido. Dizia, quem antes falava, não gosto de segunda-feira. Eu curto segunda-feira, eu espero com toda vontade, gosto de estar aqui. É um bate-papo muito legal, onde a gente ajuda, auxilia, conversa com todos os empreendedores, falando de temas tão complexos, tão difíceis. Depois vou contar uma curiosidade que Aí, aconteceu ó, que legal. no decorrer dessa semana com esse tema, Aí, gente. gente. Bem legal. Muito legal, sabe por quê? Porque se você não gosta do que você faz, segunda-feira pra você é pesada, amor, pense em empreender, pense em mudar de área e fazer aquilo que você gosta, né? Pessoal, vocês faziam aquilo que vocês gostavam antes? Como é que era a vida de vocês antes de começar a Ponto a Mais e antes de começar com a Beracoach? Bora lá, meninos. Minha história de vida é legal porque assim, eu fiz um ano de engenharia antes de fazer publicidade. Isso lá nos anos 90. Engenharia para publicidade, eita. É um pulo. Então, É quase que o pulo do gato. aí eu larguei a engenharia, fui fazer publicidade porque eu estava escrevendo, eu sou redator de origem, redator publicitário de origem, e eu sempre falei, eu preciso trabalhar com coisas criativas. E mal sabia eu que com o advento da comunicação digital, os números seriam muito importantes depois. A mensuração. Né? Então, sem querer, esse ano de engenharia me ajudou muito. E sim, eu faço o que eu gosto, eu adoro o que eu faço. E segunda-feira não é pesado pra você. Não é. Essa é a parte mais importante, né, gente? Até porque minha segunda começa no domingo à noite, quando eu tô preparando a minha semana. Sabe que minha segunda também começa no domingo. E é tão legal. E eu coloco na minha rotina, sábado eu fico meio morgando quando não tem eventos do projeto, mas sábado eu coloco assim, é dia de fazer nada. E domingo eu tô trabalhando normal. Segunda é quase terça. Eu dou aula todo sábado, né? Eu trabalho de segunda a sexta no BER. Segunda a sexta... Trabalha sábado, domingo, modo de dizer. Mas de segunda a sexta... E daí eu dou aula todo sábado. Daí eu tento tirar o domingo o dia inteiro para não pensar, não abrir computador. Mas daí no domingo à noite eu preparo minha semana. E começo muito bem. Né? Quando você prepara a tua semana, você começa a semana muito mais tranquila. Sempre faz o checklist, anota tudo que tem pra fazer, gente. A semana vai render horrores. Henry, como é que foi pra você? Antes da Ponto a Mais, depois da Ponto a Mais, como é que tá a vida? Assim como o Zanetti, eu vim da área de números também. Eu fiz contabilidade. Iniciei lá com 14 anos fazendo técnico em contabilidade. Eu falo que eu insisti no erro porque depois eu fiz graduação de contabilidade de volta. Então eu fiz as duas coisas. Mas eu gostava muito de contabilidade, gostava principalmente da ideia, assim como o Zanetti, de mensuração, de números e assim por diante. E não consegui perceber que conseguiria ir numa segunda-feira motivado para trabalhar no escritório contábil. Vi que não era isso que eu conseguiria fazer. E aí foi quando eu mudei. Foi quando eu usei todo o conhecimento de contabilidade, de departamento pessoal, para criar a primeira solução de ponto online no Brasil, que foi quando a gente iniciou o Ponto Mais. Então hoje posso te dizer que as segunda-feiras são sempre mais leves. Ai, que bacana. Quando você faz o que gosta, quando se ama, quando faz sentido pra vida, né? As coisas fluem de forma natural. Muito legal. Miga, como é que foi sua segunda-feira? Ai, minha segunda-feira é o máximo, gente. Eu adoro segunda-feira. Eu já vou Também contando gosto. no domingo, que oba, tá chegando. É amanhã. E ultimamente tá Eu vou passando tão trazendo. rápido, né? Que... Olha, sabe que eu pergunto pra todo mundo se é só lá em casa que isso acontece. Porque o Acho tempo que não. voa absurdamente, né? Passa muito rápido. E aí, eu tava com um mentorado, uma pessoa da comunidade empreendedora esses dias atrás, e parecia que fazia 2 anos, assim. Aí eu falei, quanto tempo vocês estão aqui? Ele, 7 meses. Eu falei, mentira, porque lá em casa faz 2 anos. Porque passa tudo muito E veja, lá em casa, porque a gente não tem como separar, né? Hoje o negócio faz parte, aquilo carrega, você carrega em todo lugar. Domingo você tá trabalhando em casa com todo mundo. Então a equipe que tá no Jovem Empresário trabalha com a gente de segunda a segunda, posso dizer, porque os mentorados fazem parte da nossa vida o tempo todo. Sim, o dia todo. E não dá pra esquecer, né? Não. É que nem seus clientes. Toda vez que né? você vê Não tem alguma como coisa, esquecer. lembra, Que nem você o seu. anota. É que nem a gente, né, Zanetti? Não dá pra esquecer. Sábado de manhã, lá incomodando o Zanetti. Vamos conversar sobre estratégia de marketing. Mas eu acho que quando você trabalha com o que você gosta e você está motivado,
né? E a motivação vem de dentro de você, muito mais do que de fora, né? Você está sempre trabalhando e está sempre feliz trabalhando, né? Teu cérebro sempre fica Vamos pensando. abrir aqui para o pessoal que está nos assistindo. Você gosta de trabalhar com o que você faz? Você faz com prazer? Você gosta da segunda-feira? E a enquete ali no Facebook também. Você gosta da segunda-feira porque você trabalha com o que você gosta? Deixa nos comentários pra gente, porque isso é tão importante. Isso é um feedback legal. Quem tá agindo da maneira certa, quem tá fazendo aquilo que gosta, né? Aproveita para compartilhar. Eu queria fazer uma pergunta pro pessoal da Ponto Mais. Hendrik, como é que foi para você divulgar a Ponto Mais? Estratégias de marketing vocês colocaram em prática na época de lançar a Ponto a Mais, né? Não era uma coisa muito comum, não é uma coisa pro cliente final, né? Então, como é que é a abordagem, a estratégia de marketing de vocês falando de tecnologia? Excelente pergunta, Daiane. Eu venho de outros negócios antes da Ponto Mais e tive a oportunidade de trabalhar com field sales, né? Onde a gente tem vendedores na rua oferecendo o teu produto e levando a tua marca. Tem os seus benefícios, mas na época eu encontrei grandes desafios, principalmente com a previsibilidade da venda. De poder entender se ao fim do mês aquela meta ia chegar ou não. Né? Porque o período de venda é um período mais longo do que a gente imagina, né? Não é só um bate-papo e vamos fechar negócio, né? É um trabalhar. E a gente sempre viveu aí nos últimos 20 a 30 anos com marketing sendo feito dessa forma, né? Sendo feito com o pessoal pastinha aí, indo pra rua, ofertando o teu produto, exatamente, mostrando o que a tua empresa fazia. Com a chegada da tecnologia, e foi bem quando começamos a Ponto Mais, em meados de 2016, nós começamos a olhar o que as empresas fora do Brasil estavam fazendo para que elas tivessem mais sucesso com outro tipo de venda, com outro tipo de abordagem em marketing. E foi aí que a gente conheceu e teve mais ambientação com o conceito de inbound marketing, né? Com aquele conceito de você gerar não só uma propaganda sua, mas principalmente gerar conteúdo para o teu público-alvo. Falar, gente, pessoal da comunidade empreendedora, já pedi para ele um conteúdo, ele vai postar para nós hoje, vamos ver o que ele vai nos contar. É isso aí. O pessoal cobrando ao vivo aqui, não tem como dizer não. Não tem como dizer não. Agora eu tô esperando testemunhas. A gente tá falando sobre estratégias de marketing, pessoal, essa é uma boa. Gente, aí, ó. Vocês não sabem, Tá tudo bem calculado, é tudo muito bem roteirizado. Exatamente. Então, nesse conceito de inbound marketing foi quando realmente a gente conseguiu atrair tráfego para a nossa página, gerar conteúdo de interesse para o nosso cliente e, baseado nisso, fazer com que a experiência que ele tivesse com a marca Ponto Mais fosse realmente uma experiência positiva. E, com isso, fazer com que ele pudesse consumir cada vez mais conteúdos nossos, conhecer o que realmente a gente trazia de solução em negócios e fazer com que isso gerasse venda para a gente. Zanetti, faz sentido? Muito sentido. Você mudaria alguma coisa nessa estratégia? Aproveitar uma consultoria aqui pra gente aprender também, né? No B2B, a geração de lead, o inbound é uma estratégia sempre vencedora. A geração de conteúdo é uma coisa muito importante. Você tem que dar um conteúdo adequado para as pessoas, né? E aí você vai cativando e você faz aquela jornada dele até ele chegar... Sabe que hoje de manhã eu tive um call, estava atendendo um possível mentorado do projeto, e ele chegou para mim com tanta convicção: Cauana, eu preciso comercial, eu quero só o comercial. E aí eu tive que dizer para ele: olha, é toda uma construção, comercial como se vende antes, não se vende mais. O marketing como se trabalhava antes, não se trabalhava mais. E aí nós temos que desconstruir isso para poder reconstruir o que de fato hoje faz sentido e que gera resultado. Quando a estratégia de inbound é bem feita, que nem a deles, você quase não vende, o cara compra, porque no final da jornada ele já está tão convencido, ele precisa Era tudo tanto... que faltava, né? Exatamente. Complementa. E é engraçado assim, Daiane, porque hoje quando a gente fala disso dentro da Ponto Mais, parece ser algo parece fácil, né? Algo que você simplesmente sentou, criou e colocou isso em execução e isso trouxe resultados. Eu queria falar e deixar isso bem claro, principalmente para quem nos ouve, que a criação dessa jornada de inbound marketing, ela tem que ser uma das principais preocupações do empreendedor no início do seu negócio, se essa for a tua estratégia de e que atração de não clientes. é fácil, gente. Eu falo, empreender não é fácil, é uma coisinha difícil, que dá trabalho, mas é que vale muito a pena, né? Porque você vai, numa jornada de inbound, em comunicação digital, você vai aprendendo durante o caminho. É claro que você tem um backbone, um esqueleto ali de coisas que você leu, de literatura, mas cada jornada é uma jornada. E você vai adaptando... De acordo com o seu cliente, Exatamente. com o seu know-how, com o que você está oferecendo, né? Com o seu serviço. O que eu vejo muito em quem está começando, e a dica que eu dou é assim: tenha metas.
Saiba traçar as metas certas. O Google fala em OKR, que são os resultados-chave, em uma tradução literal. Então, tente identificar qual que é o resultado-chave. No caso da Ponto, por exemplo, provavelmente é geração de lead, depois geração de venda, depois dos leads. Eu sempre dou a dica também, separem os funis. Faz um funil até lead, esse cara do funil bota no topo do outro funil de venda para você conseguir mensurar melhor. E sempre número é número. Não adianta. Não, contra fatos não há argumentos, né? Já diziam. E Zanetti, você acha que é possível fazer marketing sem tecnologia? Hoje, falando de atualidades. Não, porque não existem pessoas sem tecnologia mais. Não existe mais. Há um grande mito assim. O Brasil é um país que a internet ainda... Não, em alguns lugares, né? Então, e é um mito, porque o mobile... O que você tem... Quando você está falando em B2C, no consumidor final lá, tá? O mobile, as pessoas com celular hoje estão na internet. Todo mundo, a não ser que é uma pessoa, tipo, 80 anos, lá no interior... E todo mundo é atingido pela internet. Então, não tem como fazer marketing hoje sem tecnologia, sem... O que eu acho que as pessoas precisam entender no B2C, né, para o consumidor final, não no B2B, é que o acesso à internet hoje é mobile, é pelo celular. Sim. A gente trabalha muito e lá na empresa a gente tá mudando um pouquinho o nosso dia a dia. A gente só entra nas comunidades... com o padrão computador. mobile. Pelo computador, mas aí Não, a gente mas celular, né? Então, a gente coloca tá. o nosso computador para ver como entra no celular. Porque eu tenho comunidades que 90% do acesso é celular. Então, celular. E a gente se acostuma com o desk. Então, assim, se você tem um produto para consumidor final, pense na experiência de celular antes de desktop. No B2B, no business to business, você pode... É diferente, né? Daí você mensura. É que aí depende o público, depende a linguagem, depende o formato. Não dá, gente, não pode ser a mesma linguagem para todo mundo, de forma nenhuma. Tem que ser adaptado. E não pode ser a mesma linguagem para todas as ferramentas que podem ser utilizadas para o marketing. Né? Então tem que ter todo esse cuidado, porque senão vai falar errado, não vai atingir a pessoa, não vai ter o resultado que precisa com uma campanha de marketing. E eu acho que toda vez que a gente participa de encontros como esse, a gente fala para jovens empresários, enfim, para pessoas que estão iniciando seus negócios, eu já escutei isso de algumas pessoas que falaram, mas eu fiz o que você me falou e não deu certo, né? Isso acontece muito. Fez mesmo, acontece né? muito. Porque Então... se fizesse, você me dizer outro feedback, Mas né? isso é legal porque talvez o que deu certo pra mim não é necessariamente o que vai dar certo pro Zanetti em estratégia. E a gente troca muito e hoje em Curitiba, cada vez a gente tá mais forte com isso, com grupos realmente de discussão e fomentando cada vez mais esses temas, porque também o público-alvo que eu trabalho talvez seja um público-alvo totalmente diferente de uma outra empresa, né? Então é importante principalmente você criar assim, entender e estudar a estratégia de marketing, mas principalmente focar no perfil e no comportamento do teu consumidor. Ele realmente vai te dar quais são os sinais, retorno, né? Exatamente. Ô, Hendrik, conta pra nós como é que foi transformar a Ponto Mais, o que é a Ponto Mais, né? E o que foi transformar uma coisa que era tão manual, tão básica em anos 60, pra trazer pra tecnologia que é o que você fez hoje. Legal. Bom, o Ponto Mais, pessoal, ele é um controle para marcação de controle de ponto de colaboradores e gestão completa de jornada. Que é uma coisa online. prática e uma coisa que totalmente, antigamente era cartãozinho, né? Tinha na época lá dos filmes preto e branco ainda, gente, que a pessoa batia cartão. Exatamente. E aí, nesse processo, é super engraçado porque hoje em dia, ainda quando nós apresentamos o Ponto Mais para quem não conhece, as pessoas me falam, caramba, como eu não tive essa ideia? Bati cartão a vida inteira. Bati cartão a vida inteira, fiz isso todo dia. Então, isso realmente acontece. Bom, como eu falei, a minha formação é contabilidade, eu sempre trabalhei com o departamento pessoal. Você batia cartão também? Eu batia cartão. Entendi. E eu fazia a apuração do cartão das empresas que eram clientes do escritório contábil, né? Então, eu sentia na pele aquela dor. E eu trabalhei muito tempo com tecnologia. E quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, eu tentei conciliar essas duas coisas. E fui olhar para aquele métier, para aquela área que eu conhecia tanto, que era departamento pessoal, o que era ruim, né? O que era uma dor, né? Porque hoje a gente fala muito isso, a startup ela nasce de uma dor, de resolver um problema.
Então, quando eu olhei para isso e vi a dor que era para as empresas calcularem o ponto manualmente, ou até mesmo registrar o ponto de funcionários externos e assim por diante, foi quando veio a ideia de poder fazer algo realmente diferente, acompanhando toda a mobilidade que já tinha no mercado, né? Já tava aí a tecnologia toda, né? Para o pessoal usar, não sabia. E é legal essa coisa de startup, tecnologia, empreendedores, porque não precisa se reinventar a roda, né? Mas adapta ela, então, num formato novo que faça mais sentido, usando tudo que o mercado tem hoje, que é a tecnologia, que é o conhecimento, que é a inovação. E é isso que é legal, né? Se você pegar e olhar, por exemplo, o ponto é uma questão regulamentada no Brasil. Então, existe uma legislação por trás. A legislação não precisou mudar para que a gente criasse algo disruptivo em relação à gestão. Então, isso é bacana. Não adianta você, como empreendedor, ficar esperando acontecer algo para que daí você tome a iniciativa de ter a tua ideia, né? E deixa eu perguntar aqui para vocês. E aí, aumentaram a base sem marketing, sem campanha de marketing é impossível? Não, a minha base foi aumentada através de uma boa campanha, através de envolver toda a tecnologia nisso. Vamos separar aqui o que é pago e Isso o que é orgânico, tá? Isso. Porque Mas pode assim, falar dos dois formatos que é legal, que tem as pessoas que estão nos assistindo que pagam e tem as pessoas que não pagam e querem saber as estratégias, as dicas orgânicas. todo mundo diz assim, investir em digital é barato. É barato relativo, Só que né? eu falo, não, tudo bem, perto do que era TV antes, Que perto rádio, do que era... TV, jornais, né? Só Hoje que eu sempre falo, investir em digital dá muito mais trabalho. dá trabalho. Muito. Então, é barato como? Você construir Barato talvez em conteúdo, fazer dinheiro, conteúdo, mensurar, você vai ter que ter muita gente trabalhando, muitas horas trabalhando. Então, assim, o isso barato, é custo também. né? O barato que o pessoal fala é aquele valorzinho que você Da mídia, põe né? lá, É, o valor Aquele final. pode Não ser barato. consideram todo, né? Mas o processo todo, vamos combinar que não tem nada barato. E te gasta muitas horas para analisando, vendo o comportamento. Então, assim, sem dinheiro, nem que for de hora homem, você não faz nada. Não anda. Não anda. Verdade. Mas o que o digital tem é que você não precisa investir tanto dinheiro monetariamente falando, que com o teu trabalho, construindo conteúdo, dando conteúdo para as pessoas, com ferramentas... Eu digo que, assim, Google Analytics são ferramentas grátis. A maioria delas são grátis. E o pessoal tem que saber usar, viu, gente? Tá aí, tá na mão pra todo mundo. Tem que saber utilizar. Tem que saber utilizar. Mas sem dinheiro... Não vai. Não vai. Você vai ter que ter ou gente trabalhando ou o seu tempo trabalhando quando você está começando. Mas aquele seu tempo custa alguma coisa Dinheiro. também. Mas é muito menos dinheiro monetário do que uma estratégia de TV, por exemplo. Uma estratégia... Vocês chegaram a investir em algum momento em TV? Essa mídia mais tradicional, né? A gente pensou várias vezes por isso, porque o nosso negócio está muito ligado ao tradicional, que é bater ponto. Que é o né? bater ponto, Mas a gente percebeu no digital a possibilidade de conseguir uma capilaridade melhor com o público-alvo que a gente tem, né? Que é o que a gente fala do market fit, né? No marketing. Então, que é realmente encontrar aquele público que vai se dar bem com o teu produto. Ele não só vai comprar o teu produto, mas ele vai depois, principalmente, criar referência para outros novos clientes. Então a gente entendeu que o melhor público para usar a nossa solução e ver na solução valor era aquele público que realmente consumisse algo já na internet, já tivesse esse processo, que a gente não precisasse apresentar para ele algo totalmente novo, não só na gestão de ponto, mas o como fazer isso. Como né? fazer. E a gente tem uma história legal em relação a isso, que o Zanetti comentou, que a gente começou com mídia paga. Né? A gente ainda faz mídia paga hoje, na aquisição do digital, mas a gente começou com 90% do nosso tráfego sendo gerado da mídia paga. O que a gente criou foi um planejamento muito bem estruturado, e aí beijo equipe, né, que é a galera que... Muito obrigada! Beijo equipe aí, a galera que faz isso acontecer. A gente começou a trabalhar com conteúdos que pudessem, com o tempo, fazer com que o nosso investimento em mídia paga fosse cada vez menor. E hoje esse número já é totalmente diferente. Hoje 80% do meu acesso já é realizado através do orgânico. Ou seja, já é realizado pelos materiais e o conteúdo que a gente criou. Já é resultado de uma base que vocês vieram transformando e trazendo para o mercado, né? Quanto tempo nesse... É super importante para nós, né? porque foi uma coisa que a gente quase desistiu a ponto mais, foi por causa de tempo. Quando a gente começou com a estratégia de inbound marketing, eu vindo do mercado de field sales, de vendedor, aquela coisa toda...
a gente começou o primeiro mês, né? Lançamos o produto e tal. E eu todo quero mundo- resultado imediato. É. A vida do empreendedor, As né? coisas nunca. Uma coisa assim, tempo. as coisas nunca acontecem no tempo que a gente quer, no começo. E a nunca. gente sempre fica. É agora. É no próximo mês. né? É no próximo mês. Com certeza que mês que vem o negócio vai virar. Vai virar. Até perguntei o tempo, né? E o Zanetti também pode falar do tempo para nós, porque é justamente isso. O empreendedor acha que fiz algumas estratégias, amanhã tem resultado, e não é assim que funciona. Com a gente, quando pra você ter uma ideia, no primeiro mês, quando a gente iniciou, a gente fechou, lembro até hoje, assim, lembro esses números super de cabeça. Foram 4 clientes no primeiro mês, só que nenhum dos clientes vieram da estratégia de marketing que a gente criou, eram 4 amigos. No segundo indicação. mês, indicação, não funcionou. Era field ainda, né? Era venda de campo. Aí no segundo mês de volta, outros 4 clientes novos, 4 amigos. Falei que daqui a pouco acaba os amigos e a estratégia de marketing não tá funcionando. Mas, te falando de estratégia, a gente começou a ter resultado com ela no 6º mês de operação. Então, eu te digo que no 5º mês eu tava desesperado. E assim, esse negócio não vai dar certo. vai dar não certo. foi feito Vai pra funcionar. cá. Gente, 6 meses segurando uma empresa, segurando negócio, com funcionário, com uma estratégia, sem desistir. O que acontece com os nossos empreendedores que no mês seguinte querem resultado? Cal, conta da experiência com os empreendedores do projeto. Aproveita que nós estamos falando desse assunto e traz uma história, uma ideia de alguém que você possa lembrar aí que cobre. Eu só não posso dizer nome. Não, tá? seu nome, porque Eu é não vou chato. dizer nome, porque senão ela vai chorar, vai ficar triste comigo. A gente teve uma empreendedora no projeto, gente, muito legal. Talvez vocês que estejam assistindo aí vão se identificar. E aí, se ela estiver ouvindo, ela também Bem, vai se saber que é identificar. ela. Mas, amor, ó. Mas assim, Tamo ó, dentro crescendo. da estratégia de marketing do digital, o que ela fez? Ela atendia, né, o offline muito bem, mas não uma coisa diferente do que o normal. E aí ela disse, vou criar um site, vou criar um blog, não quero ser blogueira, mas eu quero levar conteúdo. E nós Como se passamos fosse um muito fácil. período dizendo para ela, não, criei meu marketplace. E o problema da vida dela foi o site. E a gente, né, e nós aqui dizendo assim, é só mais um passo. Nossa, a hora que o site estiver pronto, aí, meu amor, né, aí é que você vai começar a ralar dentro deste foco. É outra coisa. Na cabeça dela era assim, se eu já trabalhava no offline, tendo o meu site, tendo marketplace, vou vender pelo site. Vou vender o amanhã tô dobro e rica. tô rica. É. Gente, mas até... foram algumas frustrações aí, porque tiveram várias mentorias até, tanto da área digital quanto da área offline, e a pessoa não quis mais ouvir. Não, tá errado, porque meu site tá pronto e eu tô rica. E aí, né, passaram-se os tempos, e a pessoa viu que ele só estava começando o trabalho. Mas por quê? Porque achou que o digital era... Instantâneo. ter um Engame site, hoje, era gente. 3 rápido, minutos tá pronto. ia funcionar 6 anos, Não. então ia chover cliente pra mim. Isso não acontece. Mas isso Não é eu assim acho que funciona. acontece bastante, assim, pessoal. É importante, claro, que a gente tenha iniciativa, que a gente corra atrás, que a gente tenha esse espírito, mas o conhecimento ele tem que caminhar junto, né? Eu falo que verdade. quando você tem só energia, talvez você corra, mas você não vai chegar nunca ao Corre em seu volta do objetivo. rabo, né? Igual um Exatamente. cachorro É perdido. tipo criança aprendendo a nadar. Faz aquela aguaceira e não sai do lugar. Exatamente. Então, Não é? Adorei! eu acho que assim, a gente Uma criança aprendendo a a nadar. gente abriu o nosso bate-papo hoje falando sobre números, né? O Zanetti vem da área de engenharia, eu da área de contabilidade. Isso eu acho que causa uma facilidade para a gente, porque tudo a gente tem que olhar meta e indicadores. Então, por mais que você insista numa estratégia, eu gastei lá 6 meses, mas mensalmente eu ia acompanhando os indicadores, aqueles indicadores que faziam sentido para o meu negócio, para ver se esses indicadores estavam crescendo. Poderia ser que a venda não estava surgindo, mas os números teus de tráfego tem que estar crescendo, de conversão, esses números São têm que estar- vários, né? São várias métricas e não adianta você analisar um número. Um número dentro das suas métricas não vai te dizer absolutamente nada. Né? Tem que ser o conjunto de números que você desenhou dos seus indicadores que fazem sentido para o seu negócio para você analisar se o negócio está funcionando, está andando ou não está andando. Né? E eu acho que a parte mais difícil é o pessoal saber desenvolver uma boa estratégia com as métricas certas para cada negócio. Existe um modelo padrão de estratégia, de... Não, assim, gente, não existe fórmula mágica e não existe receita de bolo. Não existe a fórmula Não, de sucesso. não existe, não. Por exemplo, eu posso até Vai desanimar o pessoal aqui. tá enganado. E assim, eu leio muito livro de empreendedorismo
me ajudam muito, mas não peguem aquilo que o cara fez e tentem replicar exatamente no seu negócio. Por isso que Pensa precisa um pouco. A não ser que você mentoria. vai copiar o negócio dele, né? Se eu for fazer o mesmo negócio, E for ainda replicar- assim não vai ficar igual. Não. Cada um é cada um. Por exemplo, pode ser que na estratégia 6 meses é um tempo que a orgânica demora para maturar. Ó, vou ter que abrir um parênteses aqui, porque a gente acabou de receber um elogio, e esse elogio é muito importante do nosso mentor, Leonardo Paixão. Ele disse que nós somos lindas. Não tem como não parar. Eu não tem entendi, como... não entendi só porque da parte do Lindas, né? E a gente, né, Zanetti? Ui, o que acontece, né? Não é A gente sempre, tá aqui atrás, não é né? sempre que a Tá gente bem recebe roubado. um elogio no ar, então não dá pra perder a oportunidade. Então, por exemplo, uma estratégia de orgânica, ela começa a funcionar em 120 dias, mas ela ainda não está madura e o orgânico é o tráfego grátis, entre aspas. Não é grátis porque você teve que gerar um monte de conteúdo, você teve que ter uma estratégia de orgânica, uma estratégia de densidade de palavras-chave. Mas é onde começa a coisa realmente a rodar, é quando tem orgânica. Então, eu acho que deve ter acontecido isso com vocês lá, que daí começa a não vir os amigos, começam a vir as pessoas que estão procurando no Google. De fato, né? De fato. Eu acho que você... a estratégia é, pense no Google, que o Google hoje vai ser o maior tráfego que você vai ter. Gente, sabe uma pergunta que eu gosto? Quem transformou o quê? A tecnologia transformou o marketing ou o marketing transformou a tecnologia? Ai, ai, ai. Isso é enquete. Quem nasceu antes? Quem Ovo roubou ou a galinha? Você a palavra Eu acho assim, se você me permite responder, eu acho que assim, com a tecnologia, o consumidor, o cara que o cara que O cliente recebia o marketing, ele teve o poder de dar uma mensagem de volta, coisa que não tinha antes no offline. Então, um foi modificando o outro e que foi modificando o outro, e essa evolução que fez. O digital Olha que começou a mudar engraçado, o né? marketing. Voltando a falar, antes no offline, o marketing no offline, gente, não tinha métrica nenhuma. Nenhuma. Era só mensagem subliminar, assim, e era o achômetro, né? E eu acho, Ana, que é exatamente isso, assim, porque a tecnologia fez com que a gente pudesse caminhar muito mais rápido. Então, uma estratégia de marketing no offline, para que você pudesse mensurar ela e poder entender, gastava-se muito tempo e talvez não trouxesse o número correto para você. Na tecnologia, uma simplização em um dia, como uma live no Facebook, vai te mostrar qual que é o retorno que você teve. Então, E tornou um pouco mais difícil a parte da venda, a parte do marketing, porque o cliente hoje ele tem a opção de pesquisa, né? Exatamente. Hoje ele tem a opção de tá O teu concorrente pesando tá ali, o teu ó. concorrente e você. Do lado. Então você tem que, além de ser uma empresa muito boa, se divulgar muito bem, você tem que ter um produto diferenciado. Porque você tem que ganhar em algum momento, né? O marketing digital tá a favor de todo mundo pode utilizar. E aonde que você faz diferente, né? Onde que você entra nisso para ganhar do teu concorrente, qual que é o teu diferencial do mercado. Exatamente. A gente acredita muito, e aí falando um pouco sobre estratégia de marketing e desse conceito, ultimamente a gente tem falado muito de growth marketing, né? Que é o marketing Muito. voltado para o crescimento e para estratégias de processo. É uma coisa que cada vez mais é uma profissão nova, né? Uma profissão que não existia. O growth hacker, né? O growth Se a marketing. gente olhar esse É profissional... muito legal porque são muitas profissões Sim, novas sim. acontecendo, se reinventando aí, E é né? impressionante, se a gente está num grupo aí de startups em Curitiba e pelo menos a cada 2, 3 startups a gente tem uma precisando de growth hacker. growth. Então, O que é? Explica pra galera que tá assistindo a gente, pessoal. Vocês têm uma resposta que eles possam entender, assim, o que é o growth Prática e marketing? fácil. legal. Bom, para mim, assim, o growth hacker ele é um profissional que busca na tecnologia estratégias para fazer com que o teu marketing seja mais efetivo. Por exemplo, vou dar um exemplo bem bobo aqui. Olha eu que sempre legal a pergunta, então, ó, já vem de encontro. Como funciona uma estratégia de marketing para uma empresa de tecnologia? Se você olhar, por exemplo, desde coisas bobas, como, por exemplo, eu vou mudar a cor de um botão do meu site, Aham. isso pode levar, e no Growth a gente tem muito esse conceito de números, você pode levar para que você tenha 30% a mais de cliques naquele botão porque você mudou a cor dele. Então, o Growth ele tem muito disso, muito de olhar a percepção do mercado, né? De entender quais mudanças ele pode fazer na plataforma, no produto dele, que vão fazer com que os teus usuários tenham mais propensão a comprar o teu produto. Porque não é fazer uma plataforma para você usar, para os teus clientes finais usarem, né? Eu acho que é a maior dificuldade, né? Porque quando você cria alguma coisa, você queria pensar em você. Você faz solucionando o teu problema. Mas e como passar isso para o mercado, porque ele possa entender, adquirir e querer, né? O teu Quer ver uma negócio. estratégia de Growth Hack que é bastante utilizada e que a gente vê isso acontecendo no dia a dia, a gente nem se toca que isso é uma estratégia de Growth Hack, por exemplo, é abandono do carrinho.
Então, quando você está no meio do e-commerce lá e você está adquirindo um produto, adicionou lá, eu quero esse produto. E aí depois fala, acho que não quero agora. E você sai, normalmente, para que você tenha adicionado isso no carrinho, você já se identificou. Já. Então, é natural que tenha uma estratégia que hoje aconteça automaticamente, sem ninguém colocar a mão, de alguém te mandar um e-mail. Calma, o que aconteceu? O que houve? Não, aquele produto ficou lá, tá te esperando. Vai lá pegar, que lindo, tá te esperando. Então, isso são estratégias que fazem com que a tua venda seja maior. Né? Por dentro da plataforma e por fora com o remarketing, né? Aquela história que quando você entra comprar uma geladeira, fica aparecendo 10 dias geladeira para você em tudo quanto é lugar, né? Porque o cara tagueou ali através do Google, através do Facebook e ele continua te impactando. E você continua precisando da geladeira, né? Você está muito perto da compra, né? Pessoal que não conhece remarketing aí, depois que você entrar numa plataforma e ficarem vendo essa plataforma em tudo que é site, pessoal, não é porque os caras são muito bons, não. É porque isso é remarketing. Isso é remarketing. E criou um outro especialista que é o designer de UX, de experiência do usuário, que é o cara que vai fazer o wireframe, que vai deixar... Traduz. É a pessoa que vai desenhar um site, mas desenhar no sentido não só normal, dele ficar né? bonito. Gente de gente que vai assistir, que vai acessar. Vai né? desenhar o fluxo. Ó, o cara vai entrar na home, ele vai por aqui. Eu tenho que deixar as coisas fáceis para a pessoa entender. A Bíblia da Usabilidade, que é de quem constrói site, é um livro que chama Não Me Faça Pensar. Eu acho que se todo mundo... Olhar por esse lado, quando estiver né? fazendo um site, pensar que o usuário, quem está no site dele, não quer pensar, que as coisas estejam fáceis. Ainda no colo. Exatamente. Né? Isso. Pensa por mim, né? Isso é o cara que está fazendo a plataforma, o cara que está fazendo o site que tem essa responsabilidade. Não é o usuário. Isso é muito legal, gente. Até fica uma dica aqui, porque eu duvido um empreendedor de verdade que não esteja no meio, porque eu posso me considerar, olha, eu já desenhei site, eu faço conteúdo, eu dou pitaco legal no projeto Jovem Empresário. Eu duvido que o empreendedor mesmo não faça isso. Então, faça, mas com consciência. Estude, dê uma analisada, veja o que é, como funciona, e daí vai lá dar pitaco na sua equipe. E eu acho que quando você tem uma rede como a mentoria, enfim, como outras pessoas que podem ajudar, até mesmo a gente aqui pelo podcast, existem muitas ferramentas que ajudam nesse processo de criação e definição de estratégia, né? Então, uma coisa que o Sonati falou de faça o teu produto, o teu site, a tua plataforma para o usuário e não para você mesmo, né? É muito comum, existem plataformas hoje que gravam sessão de usuário dentro do teu site, dentro da tua plataforma. E pasmem, pessoal, as primeiras vezes que eu vi isso da minha plataforma, as pessoas clicavam em tudo, menos aonde eu gostaria. No lugar certo. Então... Porque tem que ser prático, contrate aqui, inscreva-se aqui. Tem que ser uma coisa bem... E como a gente estava falando, o Hotjar, o Smartlook, essas plataformas, elas são grátis para as primeiras 100, 200 gravações. Então, assim, você pode instalar no teu site e ter uma pequena amostra. Todo mês você tem 100, 200 gravações, que já vai dar para você entender um pouco... Ter uma noção, né? O que é bom hoje também é que tem muita coisa gratuita, né, para você testar, muita métrica aí para você conhecer, pelo menos conhecer, mas tem que se dar o trabalho, tem que parar tudo para olhar para essas métricas, esses números. Prova disso é que o Ponto Mais até 10 colaboradores tem uma versão grátis, pessoal, tá? Então... Aí, ó. Tem uma versão colaboradores, versão grátis. Eu duvido alguém que não precisa bater ponto. É estratégia freemium, né? É o freemium que a gente chama. Que já é uma outra estratégia já de marketing aí que a gente tá falando. Se a gente soubesse isso há uns anos atrás, amiga, teríamos testado já. Tinha feito. Eu tenho uma pergunta. Você tem alguma estatística? A gente está falando de segunda-feira. Que segunda-feira o pessoal atrasa mais ou não? Ou você não pode revelar isso? Posso revelar, sim. E isso é fenomenal, né? Porque a gente sai de um conceito só de marcar ponto para um conceito de análise de dados, que é um outro conceito que surgiu muito nos últimos anos, que é o Big Data, né? Que a gente começa a conseguir olhar o que os números nos mostram. E a gente sabe historicamente que na terça-feira é o dia que o funcionário mais cumpre a jornada de trabalho dele. Olha que legal! E na sexta-feira é o dia que ele menos cumpre a jornada de trabalho. Sabe que é? Ó, caôzão! Sexta-feira. Gente, você tá aí pensando em dar um golpe na sexta-feira. Final de semana. Acabou de estragar a estratégia.
Então é super rico isso para a gente poder analisar realmente números. Por isso que eu falo que a gente torna o ponto algo muito mais inteligente, e não simplesmente marcar o ponto, mas trazer informações que possam gerar. Poxa, se na sexta-feira eu tenho mais absenteísmo, né? Eu tenho mais pessoas faltando na minha empresa, o que eu posso criar na sexta-feira para fazer com que as pessoas fiquem mais aqui, faltem, né? Vamos promover um café da Super manhã, legal. vamos promover, enfim, uma reunião com as pessoas. O que a gente pode fazer nesse dia para que as Fazer um pessoas happy fiquem mais hour aqui? sexta-feira, final do dia. Uma mera, né? Ou engove na sexta de a gente manhã, tem que né? precisar se dados pro Calil, viu? Porque eles estão errando no dia. Então, é que eu acho que o pessoal sai na quinta e na sexta Não quer, né? já não tá Já não rendendo, tô né? já não tô muito Pois bem, é, né? eu já tô meio Mas a gente falou sexta-feira, muito durmo. aqui de marketing digital. E será que é possível ainda fazer o marketing sem ser o marketing digital? Não. Existe marketing sem marketing digital hoje em dia? Não. No mínimo- Categórico, não. não dá. Assim, você pode falar assim, eu faço marketing, eu tenho comunicação digital, comunicação offline, eu tenho Omni, que é a junção dos dois. Isso que Agora, é importante, né? Tem que ter. mas que ter tem os gente dois, né? e tem empresas que hoje sobrevivem só do digital. Você não precisa ir para offline para sobreviver. É claro que quando Mas você vai sabe chegar num que, determinado... O pegando Google um faz exemplo, offline hoje, né? Um É, o exemplo Google faz. nosso, muito, gente, eu juro que eu tento, me ouçam, façam comigo, vamos todo Depois mundo de pro 6 meses, o digital. projeto começou faz 6 meses atrás, ela tá assim, porque a gente cansou de falar as mesmas coisas. Estamos 6 meses falando as mesmas coisas, agora ela tá, me escutem. Mas o pessoal não segue. Tem muita gente. Ó, uma coisa bem simples que eu, né, assim, um exemplo. Vamos marcar um call e a gente conversa por aqui. Não, vamos tomar um café? Ai, todo mundo quer presencial, né? Não, vamos tomar Tomar um um café? E aí eu fico pensando, na minha cabeça eu digo assim, ó, 1 hora no trânsito, mas estacionamento, mas não sei o que eu vou. Mas é que isso também... Mas é a cultura. Exatamente. Eu acho que a gente está num processo de mudança e cada vez isso está sendo mais percebido pelo público e pelos negócios. Mas a gente ainda tem no nosso negócio, a Ponto Mais hoje faz cerca de 500 novos clientes por mês. É bastante gente. Olha que legal. E desses 500 novos clientes, a gente tem ainda pedidos de apresentação física. Ele quer que alguém vá lá mostrar para ele como E funciona aí, o como é produto. que vocês vão? Mas sabe que se fosse falar, vou usar um exemplo assim, se fosse falar hoje, meu pai tem uma empresa, se fosse ele ia querer que você fosse lá falar. Perfeito. Ó, um lead gerado Com ali. certeza! Porque ele é tradicional, porque né, é da época, eu quero olhar a pessoa, eu quero pegar na mão, eu quero pegar um cartãozinho dela, eu quero ter esse contato e entender o que realmente ele vai me solucionar, e aí, né? pessoal, nesse caso, o que a gente decidiu de estratégia inicial? Eu vou contar como que isso aconteceu. Mas inicialmente a gente decidiu não visitar essa empresa. A gente falou, a gente não vai visitar. Por que a gente não vai visitar? Porque ela também não vai conseguir desenvolver nem utilizar a sua ferramenta. Exatamente. E aí toda vez que ela tiver uma Justamente porque dúvida, ela vai querer que online. alguém vá lá tirar Alguém essa vá lá dúvida. tirar A gente dúvida. não vai conseguir fazer isso. Então a gente preferiu perder vendas, que é algo meio, nossa, como assim, né? Regressivo. Deixando de vender, né? Mas para que a gente pudesse ter perpetuidade do negócio, para que a gente pudesse ter uma base realmente sadia. Como o tempo foi passando, a gente conseguiu estruturar, ter uma operação muito melhor, a gente criou uma outra estratégia de marketing, que é uma estratégia mais de distribuição, chamado canais. Então a gente começou a fazer parcerias com outras empresas que pudessem revender o Ponto Mais do seu Perfeito. portfólio. Então a gente atende E aí hoje pela eles podem estratégia fazer o online, offline, né? o Aham. marketing digital, a gente mesmo faz isso, e o E pelo offline offline. lá, esse pessoal que são os canais acabam levando. Hoje são mais de 200 empresas no Brasil que colocam o Ponto Mais no seu portfólio para ofertar Sim, localmente. super legal. Esse tipo de Estratégia. decisão é o que faz empresas irem para frente ou não. É você saber. Eu sempre digo que às vezes a gente é mais feliz pelos não que a gente diz do que pelo sim. É isso mesmo. E tem uma ter hora- o cuidado de saber qual é o momento. Exatamente. Veja, 500 pessoas na base, aumentando constantemente. Agora, se você tem 3, aí você não pode. Aí você não pode se dar o luxo. Se dar o luxo de dizer, Ai, não vou fazer. não vou te entender hoje. Eu só vou daqui 6 meses esperar que rode o negócio pelo digital, a não ser que tenha grana pra Isso. investir. Aí Mas pode. bancar, né? talvez se ele começasse a atender lá atrás o presencial, ele não teria escalado no online. Exatamente. E o fato. Pode ser que tivesse dado certo também, a gente não são São realidades, cis, né? São todos os realidades achômetros da vida. alternativas. Mas esse tipo de decisão que eu vejo em empresas que dão certo, empresas que tomam esse tipo de decisão dão mais certo do que empresas que querem falar Que com quer todo, fazer tudo. Que quer fazer tudo. Exatamente. E a gente Tudo fala não muito dá, isso né? também. Gente, não dá pra você querer fazer tudo sempre. Ah, eu vou vender online, eu vou vender offline, eu vou ter não sei o quê, eu vou ter... Não, foca no negócio. Eu vou contar uma experiência agora que foi muito bacana do projeto, que é com a Denise, de óculos. Ela Vamos ver tinha... se a Denise tá. Ó, a Denise tá ali.
Dê, eu vou contar a sua história, amiga, porque eu adoro, ó. Um beijo pra você. Ela tem óculos de sol e óculos de grau. E ela queria vender óculos de sol em Curitiba. Eu lembro do dia que a Cauana chegou pra ela e falou bem assim: vamos focar numa coisa só. É isso. E a gente já tava meio que, né, dizendo isso há vários tempos. Então, chega, Denise, agora chega. Nós vamos focar no negócio só e nós vamos fazer focado em óculos de grau. Porque Curitiba, muito maior parte do tempo, é frio e é feio, é chuvoso. Ele ainda falou assim: eu não gosto desse tempo cinza. Foge, nós adoramos o verão. E vamos focar numa coisa só para fazer sentido. O projeto Jovem Empresário vai trabalhar com óculos de sol com você e nós vamos ganhar mercado com isso. Óculos de grau. E nós vamos ganhar mercado com isso. E foi uma estratégia muito legal, né? Ela agradece a gente até hoje, fez todo sentido. É isso. Conseguiu rodar, conseguiu melhorar, conseguiu ganhar mercado, escalonar e ter atendentes hoje vendendo externos para ela. E fez sentido, gente, porque tem razão de se focar numa coisa só para ver resultados verdadeiros, não né? dá, né? Para abraçar o mundo, não existe, né? Quem atende todo mundo não atende ninguém. E eu acho que a mentoria, ela ajuda justamente nisso. Ajuda. Eu Essa acho orientação. Que, exatamente. O mentorado ele tem que saber o que perguntar, porque também não adianta você chegar e perguntar: eu vendo online ou eu vendo offline? Não é assim. O mundo é gigantesco pra gente discorrer sobre isso. não é. Então tem que ser mais específico. Mas quanto mais específico você for, mais o mentor vai conseguir realmente ajudar com que o caminho que você vai trilhar tenha um caminho de mais sucesso. Né? É porque o mentor, ele tá ali pra orientar, né? Ele não tá ali pra dizer o que você vai fazer do seu negócio. A gente bate muito em cima disso, gente, né? Ninguém pode dizer o que você vai ou fazer não do seu fazer. negócio. Seu negócio é seu, a ideia é sua. A decisão também é sua. É sua, né? O mentor só vai dando uma orientação. Onde você tem que gastar né? energia. Onde você Porque tem a que energia é isso. finita. Tuas horas são finitas. Por mais que você comece a trabalhar 8, 10, 12, importa. uma hora, o número de horas vai acabar. E, gente, nossa hora também tá acabando. Nós temos Ainda 15 minutinhos e eu quero fazer uma pergunta um pouco mais direcionada para quem tá assistindo a gente, quem tá ouvindo, ter resultados e sai dessa conversa com a gente hoje sabendo o que fazer. Primeiro para você. Então, quando o cara cria o site, você falou muito forte em o que ele saber o que buscar. Dá uma dica de uma plataforma gratuita que ele pode acessar hoje, colocar no site dele para funcionar e ele entender o caminho que o cliente dele está fazendo e o que ele está fazendo de errado, então. Google Analytics, que é do próprio Google, que vai te dar o dado numérico, e o abstrato, o Hotjar ou o Smart Look. Hotjar ou Smart Look, que ele vai gravar e vai te dar um mapa de calor do teu site. Que vai, esse Hotjar é aquele que ele vai passar por todos os caminhos, vai mostrar onde o cliente clicou, onde ele foi e quando que ele desistiu do teu site. É esse, né? Já usei isso. Ele já. grava sem usuários. Gratuitos, né? Gratuito, você vai ver 100 usuários. Testando o seu site, entrando na sua plataforma e vendo o que ele está fazendo. Isso é muito, muito importante para você pegar os dados, que são números, do Google Analytics. Você faz funis, essas coisas também. E o Hotjar. Você pegando essas duas coisas, o numérico e o abstrato, você vai conseguir entender por que teu site está funcionando ou o que você vai fazer de melhoria. Às vezes ele já está funcionando. Que você pode mudar de botão. Se prepare, gente, que isso é viciante. Toda mudança você vai querer ir lá e assistir. Só que passou de 100 usuários também, ele vai cobrar. Então você vai ter que ter uma base ali, analisar bem os 100 primeiros. Se você resolver pagar depois, tentar... Daí no outro mês, ele libera mais 100. Exatamente. Usa com saúde. Olha, legal. Então você tem por mês tendo esse E os feedback. planos pagos são por mês também. A gente tem plano pago lá na empresa, que daí a gente grava acho que 5 mil usuários todo mês. E como é que você acompanha depois para ver esses resultados todos? Mais quantitativo. O meu BI e meu designer de UX, a gente vê essas gravações. Todo mundo vê essas gravações. Nossa. É isso. O custo da mídia digital. É o hora homem. Preço do seu sucesso. Não é barato, mas aí né? tem algumas outras dicas, né? Porque se você vai olhar todos os vídeos, obviamente, e você deixar com que esses vídeos passem na velocidade natural, você vai ficar lá mofando, vida, né? Não vai verdade. fazer mais nada, vai fazer só ver mais isso. nada. Então existem ferramentas que você consegue acelerar esses vídeos, o próprio YouTube tem isso, de fazer você acelerar os teus vídeos e você consegue colocar numa velocidade de 3 ou 4. Porque ótimo, né? exatamente. Porque as pessoas ficam fazendo círculo dentro do negócio, você precisa né? chegar onde a pessoa foi. Você não precisa ficar escrevendo, lendo nada. Analisando, é muito mais passo a rápido, passo. né? Esses dois têm um botãozinho, o Smart Look com certeza tem, mas o Hotjar tem, que é assim, Hotjar tem dicas também. para escapar a inatividade. Perfeito. Então, assim, quando o cara fica lá e ele abriu uma outra aba e fica 1 minuto no teu site, ele já pula isso e só vai no próximo clique do cara. Então você não Já fica vai direto, né? Acho que essas duas ferramentas seriam ferramentas fundamentais no começo. O Hotjar ou o Smart Look, você vai ter que instalar o Google Tag Manager, que é uma outra ferramenta gratuita do Google,
para instalar ele. Mas é tudo gratuito, tudo tem tutorial na internet. Tudo simples, só não faz quem não Exatamente. só não cresce, só não escala, só quem não quer. Só não ganha mercado quem não quer. E Henrique, eu pergunto pra você também. Como é que você fez, então, falando um pouco da tua estratégia, falando do teu marketing, tecnologia, conta pra gente uma ferramenta que você se lembra de ter usado para poder adiantar a Ponto Mais. Você Legal. tá falando de tempo, né? Então adianta a Ponto Mais. É isso aí. Bom, pessoal, a gente é apaixonado por ferramentas na Ponto Mais. Esses tempos eu cataloguei, a gente usa 25, tá? Legal, eu quero o nome depois. Depois eu passo eu lá. acho que tem que ter isso no artigo. Isso, as 25 ferramentas que o povo usar. Exatamente, mas lá na comunidade empreendedora, hein, gente? 25 ferramentas para escalar seu negócio. Exatamente, mas eu acho que hoje, falando de marketing digital e falando do conceito de inbound marketing, você precisa ter uma ferramenta que gere a nutrição de lead. Então você determina dentro dessa ferramenta qual vai ser a tua jornada. Ou seja, o cliente entrou no meu site e ele deixou o e-mail dele, mas não fez mais nada. Qual vai ser a jornada que você vai seguir com ele? Exatamente. Então, no passo seguinte, eu quero que ele receba um e-mail meu perguntando o que ele achou do meu site, ou perguntando, dando para ele uma opção dele testar o meu produto. Dele enfim. interagir com você, empresa. Exatamente. Definir toda essa árvore de decisão. Né? O que você usa? Hoje a gente usa RD Station para nós fazer também esse conceito. usamos Tá? RD Station. E a gente tem uma startup aqui de Curitiba também É nesse a Lead conceito, que é a Lead Lovers. Lovers, exatamente. Isso. Então, Também a gente tem temos ferramentas aí super acessíveis. Não fazendo propaganda para ninguém, mas a Lead Lovers é mais barato. Gente, conhecendo do empreendedor, a Lead Lovers E são Tá na duas dúvida? ferramentas nacionais. A RD é de de Floripa, Floripa a Lead e a Lovers é Lead Aqui de daqui. Curitiba. Exatamente. Então, eu acho que isso faz bastante sentido. Eu acho que são ferramentas que ajudam e não precisa ter ninguém lá. Poxa, esse aqui, manda um e-mail agora. Não precisa, fica tranquilo. eles fazem tudo. Cacau, e conta pra nós uma estratégia que você acha que foi primordial no projeto. Aí eu vou colocar todo mundo saia justa hoje. Não, dentro do projeto Jovem Empresário, gente, uma estratégia que não vai de encontro com o que eles falaram. É o relacionamento. É como você vai fazer esse relacionamento online e como você vai fazer esse relacionamento offline. O projeto Jovem Empresário, como tem um programa de mentoria, ele Tem os precisa dois. ser muito offline. Mas como tem a comunidade empreendedora, E a trilha do sucesso. que é uma plataforma online, nós fazemos esse relacionamento de forma online. Então, é relacionar, né? Mas Tem que no relacionar. De começo alguma a gente forma ou de outra, focou. tem que relacionar. Né? No começo a gente focou. No começo a gente focou no offline, programa de Sim. mentoria. Que era o programa de mentoria. É, a gente e ganhou foi mercado com 100% isso. offline, Daí nós né? pudemos adaptar a parte online, incluir a comunidade empreendedora. Eu sinalizei pra ele porque é da Beira Code. A né? comunidade. A comunidade. Veja na que nossa nós plataforma. estamos muito bem amparadas, né? Muito bem cuidadas. Mas eu acho que é isso, né? E vocês fizeram offline, conheceram as dores, o público, para poder criar a estratégia certa para ir para Pra ir online. pro né? online. Então, Que daí no E aí, online não, você assim, vai trabalhando, escala. né? Constantemente Sim. a gente tá ali modificando, altera aqui, muda ali, inclui ali, tira ali. É uma constante, né? Uma constante Mudança adaptação. e atualização, porque a gente não parou. Veja, a gente fez isso por um bom tempo, a gente foi pro mundo online, e a gente continua entendendo o mercado, nós continuamos atendendo offline, presencialmente nos Toma um cafezinhos, café né? com todo mundo. E entendendo realmente a dor do cliente para cada vez mais transmitir via online para o maior número de pessoas o que realmente é a dor atual. Porque analisando as dores do ano passado Mas com o esse ano nosso, é diferente. que o nosso tem piloto mudado. é online, né? verdade. É offline. Não, mas O nosso piloto não sempre tem, vai ser offline. e não tem problema nenhum. Não, Você é uma delícia. consegue o conhecimento no off e você transmite escala. pro on de forma onde a você escalar. consegue. Porque daí você consegue escalar. E Mais assertividade, mas assim, essa é a nossa estratégia. A sua pode ser diferente porque o teu negócio é diferente. E você tem que conhecer o seu negócio para saber qual é a tua estratégia, né? E se você não sabe, meus amigos, inscreva-se na comunidade empreendedora.com.br que nós vamos te contar lá. Uma coisa importante que foi dito aqui, que eu acho que serve para todo mundo que está querendo começar um negócio que ele é mais online, é capture leads. É. Mas capture leads de forma correta. Correta. Não vai comprar lista Não, de não, e-mail. não, gente, que captura isso o aí seu não lead. significa capturar E não dê lead. tiro pro alto, foca, né? Direcionado. Exatamente. Porque volta e meia, eu acho assim, mídias sociais são muito importantes na construção do São, negócio. Alguns mais, alguns menos, mas eu sempre falei, eu falei isso na aula terça-feira para os alunos. Eu falei assim, quantos fãs vocês têm no Instagram? Quantos fãs você tem no Facebook? É a tua empresa, dou aula para pessoas de marketing. Eu falei assim, vocês já pararam para pensar que não são vocês que têm esses fãs? É o Mark? Porque Verdade, gente. quando você captura o lead,
Você tem esse cara. Então faça uma estratégia que permaneça, que né? você tenha um e-mail, o contato desse cara, que nem vocês fizeram lá. Pode ser através das mídias sociais, pode ser através do Google, tem uma série de ferramentas, mas realmente tente capturar o e-mail desse cara e tente criar você uma relação direta com ele sem passar por nenhuma outra plataforma. A gente falou tanto de métrica, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Não adianta também ficar cuidando de métrica de vaidade, né? Sim. Porque curtida não paga a conta. Geralmente não. Curtida não paga a conta. Stalkear os outros também não paga, gente. Estamos acabando com o nosso tempo aqui. Eu queria deixar um espaço para vocês deixarem uma frase motivacional, um recado, uma dica para tecnologia, para estratégia, para a galera que está acompanhando a gente, o empreendedor que está aí online, querendo sempre ter mais contato com o mundo digital e com a tecnologia. O mundo digital, o marketing digital, a tecnologia te dá muita ferramenta para você acompanhar. Tem uma frase de um poeta inglês de uns 5 séculos atrás que chama William Blake, que fala assim: o caminho do excesso leva ao palácio da sabedoria. Então, entre de cabeça nos números, saiba todos esses números. A gente diz uma coisa que é conhecimento tácito. No começo, você tem que ter os números dentro da sua cabeça. Não adianta você ficar vendo um relatório e não saber, porque a inteligência acontece dentro da tua cabeça. Então, no começo né? Entre de cabeça nesses números, decore eles e fique pensando neles. Acho que isso é o mais importante. Legal. Para mim, marketing é vendas. Eu acho que são áreas que andam totalmente em comum e juntas. E eu abobino nas empresas que separam isso, não tem relacionamento. Então, para mim, acho que o conceito que eu queria deixar para vocês seria em cima de vendas, que vender é investigar, mas principalmente atender o teu cliente com o teu produto e serviço. Então, não venda só por vender, venda algo que realmente vai fazer diferença e vai agregar valor para o teu cliente, que com isso, cada vez você vai ter mais indicações, cada vez a tua marca vai estar mais forte no mercado e com isso você vai ter sucesso. Amiga, deixa esse recado. Ela pula, vamos ver, né? Vamos lá. Depois você deixa também. Meu recado é: tecnologia não é ir pra lua, e eu falo isso com muitas vezes, repito e repito e repito. Tecnologia tá aí na mão de todo mundo, para todo mundo ter acesso para conseguir gerar resultado. Então, fica a dica aqui de todo mundo, dos nossos convidados, e vamos ver qual é a dica da Daiane. Gente, eu queria deixar um recado para vocês assim, ó. Quando eu não conhecia tão bem a tecnologia e mídia digital, eu sempre fui muito curiosa. Então eu acessava canais de YouTube, tá? E quando ele falou do Hotjar, eu descobri isso através de um canal no YouTube. Então, se você não sabe como fazer, tem alguma dúvida com relação às ferramentas e como usar ferramentas, como os nomes que ele citaram aqui, vários nomes hoje, joga lá no Google, joga lá no YouTube, vai assistir uma explicação, vai assistir uma videoaula. A gente, dentro do Pro Jovem Empresário, a gente tem também vários passos que vai ensinar você a tirar sua ideia do papel, que vai ajudar você com marketing e tudo mais. Mas é pago. Então, se você não pode pagar, não fique sem informação. Hoje nós temos muita mídia e muita coisa gratuita que você só não tem acesso se você não quer. Então, pesquise, Nath, se informe e vamos lá. Um beijo pra Lelaine. Lelaine, Grande, Marcos. trabalhamos juntos em marketing e publicidade. Beijão pra você, Lelaine. Então, E é isso, minha ficamos gente. Ficamos por aqui. E na segunda-feira que vem estaremos no mesmo horário, no mesmo bate-local, com outro tema falando de empreendedorismo. Com outros convidados. E hoje, galera, se encerra. Quem quiser conectar hoje com a Beracode, como é que faz, Nath? Entra em beracode.com. Pode. Lá tem um lugar para deixar seu e-mail, mas pode passar um e-mail para zanat@beracode.com. Do mesmo jeito, vai ter feedback deles. Vai ter. Quem quiser contratar Ponto Mais, Hendrik, como é que faz? Legal, você vai acessar o nosso site, pontomais.com.br. Lá vai ter todas as informações de como que a gente faz com que a empresa tenha mais sucesso usando o controle de ponto. E não esqueçam, até 10 funcionários. É um uma versão gratuito! Olha lá que legal! Gratuita. E é isso, gente. Um grande beijo pra vocês. Quem quiser saber do Projeto Jovem Empresário, segunda-feira estamos aqui. Até a próxima. Valeu, Tchau, pessoal. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.